Olá, a paz de Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais e especialmente os que nos acompanham na nossa web rádio Transbordar. Eu, missionária Maria da Conceição, estou aqui. Vamos juntos meditarmos a palavra de Deus, que se encontra em Eclesiástico 3, versículo do 31 ao 34. O coração do sábio se manifesta pela sua sabedoria. O bom ouvido ouve a sabedoria com ardente avidez. O coração sábio e inteligente obtém-se do pecado. Ele triunfará nas obras da justiça. A água apaga o fogo ardente. A esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica a misericórdia. Dele se lembrará no porvir. No dia da sua infidelidade, este achará apoio. Irmãos, olha que lindo! Nessa passagem de Eclesiástico, aonde o Senhor vem falar para nós da bondade para com cada um de nós que somos pecadores. Mas ele olha para o coração do sábio. Esse coração que manifesta pela sua sabedoria, um coração cheio de sabedoria, de amor a Deus, que dá ouvido àquilo que o Senhor diz para nós, aos mandamentos de Deus. Por isso, temos que pedir ao Senhor todos os dias o dom da sabedoria, porque o coração do sábio se manifesta pela sua sabedoria. Precisamos pedir ao Senhor para que tenhamos ouvidos atentos. Esses ouvidos atentos que ouvem a sabedoria com ardente avidez, prestando atenção naquilo que o Senhor quer falar para mim e para você, para que não saímos por aí fazendo aquilo que eu quero fazer. Mas sim, Senhor, eu desejo, eu quero, eu preciso fazer a sua vontade, não a minha. É a vontade de Deus que tem que prevalecer na minha e na sua vida, meus irmãos queridos. Quando o Senhor, Ele se manifesta em nós através dos seus dons e carismas, o Senhor, Ele vai nos moldando, vai nos purificando pela força do Teu Espírito Santo, para que possamos termos sabedoria espiritual para escutar o Senhor e fazer a vontade dEle prevalecer em nós. Não a nossa vontade, não o nosso querer, porque o nosso querer é o nosso querer, não é o querer de Deus. Agora, quando eu luto para fazer a vontade de Deus, o querer de Deus, aí eu vou viver uma vida, espiritual, viver movidos pela ação e o poder do Espírito Santo. Por isso, precisamos pedir: vem, Espírito Santo, dai-me um coração puro, um coração que saiba amar, um coração que saiba a perdoar. Clame o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos dê o dom da sabedoria, para que com o coração sábio
inteligente, que possamos obter-se, afastar-se do pecado. Pecar menos, todos nós pecamos, mas se nós pedirmos a força do alto, a força do Espírito Santo, dai-me, Senhor, uma unção dobrada do Teu Espírito Santo para que eu possa fugir do pecado. O pecado é bom, mas ele nos leva à perdição. Muitos vão dizer, o pecado é ruim? Não, o pecado é bom, porque senão a gente não pecava tanto. A gente ia pecar uma vez só e nunca mais queria pecar. Mas como o pecado traz ali uma satisfação mundana, é claro, por isso que nós pecamos tanto. Porque se ele fosse ruim, de fato que você, teríamos pecado só uma vez. Recorria ao Senhor e não voltava mais a pecar. Mas como nós somos pecadores e miseráveis que somos, a gente peca, toda hora. Por isso temos que ter vida espiritual. Temor a Deus no nosso coração, ter vida de oração. Quando, o espírito do mal me leva ao pecado, eu falo, opa, preciso rezar mais para pecar menos. Porque aqui na palavra vai dizer, a água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado. Quando nós temos um coração bondoso, a palavra vai dizer que a esmola enfrenta o pecado. E olha que lindo, Deus olha para aquele que pratica a misericórdia. Pecamos, mas precisamos olhar para Cristo e dizer, eu preciso de ti, eu preciso da tua misericórdia. Isso é praticar a misericórdia de Deus, sabermos que somos dependentes da misericórdia de Deus. Se não é a misericórdia de Deus na nossa vida, o que somos de nós? Nós vamos viver aí pecando toda hora e achando que Deus me perdoa, então eu posso pecar? Não, cuidado, precisamos tomar cuidado para não cair, no relaxo aí de achar que pode pecar toda hora. Não, a nossa maior luta é contra o pecado, contra aquilo que magoa o coração de Jesus, que não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, nós não podemos querer para nós, O que nós precisamos querer é agradar o coração do nosso Deus, cada vez mais. E aqui vai dizer, Deus olha para aquele que pratica a misericórdia, dele se lembrará no porvir. O que está por vir? Um dia nós viemos ao mundo, mas um dia nós vamos sair desse mundo e esperamos, lutamos com toda a nossa alma, procurando ter vida de oração, intimidade com o Senhor, para que Ele se lembre de mim e de você no que está por vir. Nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos até quando nós vamos estar aqui nesse mundo. E o corpo vai passar, tudo vai passar, mas a nossa alma encontrarás com Jesus, que só Ele vai salvar a minha e a sua alma. No dia da sua infelicidade, da minha infelicidade, este achará apoio. Aonde nós vamos achar apoio? Só em Deus, só no coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, ficamos atentos para escutar a Deus, para fazermos a vontade de Deus e não a vontade das pessoas e não a nossa vontade. Repita assim comigo: Senhor, dai-me a graça de fazer a tua vontade, não a minha vontade. Jesus, que a tua vontade se realiza em mim. Que a tua vontade, Senhor, realize na vida de cada irmão e irmãs que estão me ouvindo nesta hora.
Meus irmãos, confiemos mais em Deus, apegamos mais em Deus, em sua misericórdia, tendo um coração sábio para entender o que Deus quer de cada um de nós. Que assim seja. Amém. Louvado, exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, fiquem com Deus. Forte abraço.